Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, portugueses se assustam com o Mengão. O que os portugueses viram na vitória do Mengão ontem contra o Defensa e Justiça? E Benfica convoca novas eleições até o fim do ano. O que isso tem a ver com o Mengão? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias sobre o Mengão, sobre as repercussões do Flamengo aqui em Portugal e o futebol português. Pessoal, começo esse vídeo de hoje comunicando a vocês aí no Brasil que depois de toda a celeuma com o presidente o presidente afastado Luís Felipe Vieira do Benfica, né, que ficou preso aí durante 3 dias aí sobre as acusações de corrupção, enfim, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, extorquir valores do Benfica em negociação dos jogadores, que o Rui Costa assume como presidente e que ele declara que terá novas eleições no Benfica até o final do ano. Aí você pode ficar perguntando aí para mim, Flamengo de Portugal, o que isso tem a ver com o Flamengo? Tem a ver que Jorge Jesus, ele é um técnico indicado por Luís Felipe Vieira, ex-presidente do Benfica. Ele é um técnico que se mantinha no Benfica em função da presidência de Luís Felipe Vieira e que na eleição de um novo presidente não se sabe o que pode acontecer com ele aqui, né? Ou seja, de fato ele tem contrato até o final de 2020, porém, a rejeição a Jorge Jesus dentro do Benfica, tanto da massa adepta, de parte da massa adepta, né, tanto dos sócios e tanto das pessoas que vivem a política do Benfica, é muito grande. Ou seja, existe a possibilidade que Jorge Jesus, por um motivo ou outro ao longo desse percurso, não seja mais o técnico do Benfica até em agosto de 2022, o que pode gerar uma liberdade ou que ele fique livre no mercado para possíveis novas contratações de outros clubes da Europa e, quem sabe, até para clubes do Brasil, né? Quem sabe aí a gente possa ter o desprazer de ter Jorge Jesus como nosso adversário em outro grande clube brasileiro, ou, quem sabe, no futuro, ele possa até vir ser novamente técnico do Flamengo, quem sabe, da seleção brasileira. Pessoal, para quem conhece o canal, sabe que eu estou aqui em Portugal, que eu vivo aqui em Portugal, vejo o nosso Mengão através da televisão portuguesa. Ontem, o jogo do Flamengo contra o Defensa e Justiça foi transmitido pelo Sport TV, o Sport TV de Portugal, que seria mais ou menos aí como era o Brasil, Premier, né? Tem alguns campeonatos que se passa ali, e a Libertadores é um dos campeonatos que passa no Sport TV, e ontem eu consegui ver o nosso primeiro jogo das oitavas de finais contra o Defensa e Justiça, e sempre fico muito atento ao que os comentaristas falam e nos jogos do Flamengo. Canal 11 aqui em Portugal transmite os jogos do Flamengo e de outros clubes também no Campeonato Brasileiro. Eu gosto sempre de dividir esses comentários com vocês. Então, né, partindo do pressuposto aqui que os comentaristas portugueses, sim, esses sim vêm diariamente ou não, né, semanalmente jogos do Flamengo e estão sempre a comentar os jogos por aqui. Vou falar, então, o que o comentarista desse jogo especificamente falou. Primeiro, ele abriu a narração do jogo falando da contratação do Renato Gaúcho, dizendo aí, falando muito sobre o passado do treinador como jogador no clube, dizendo aí falando da passagem vitoriosa que ele teve como jogador, quando ele conseguiu realizar aí os títulos que ele conquistou, enfim, dando muita ênfase a isso, dizendo que pode ser uma boa, já que o técnico anterior tinha identificação com outro clube. Já Renato Gaúcho tem uma identificação melhor com o Flamengo, que isso, até em função da importância que tem os torcedores, importante a atuação que eles têm nas redes sociais, de certa forma isso poderia acalmar um pouco aí o coração dos torcedores de uma forma geral. Quando começou o jogo, pessoal, né, eles ficaram muito impressionados negativamente ali com os primeiros 15 minutos de jogo, né, em função dos erros que o Flamengo cometia e do domínio territorial
do Defensa e Justiça, né? Como todos os jogos passam aqui em Portugal, eles estão muito acostumados em ver, mesmo nos jogos que o Flamengo perde, né, do domínio territorial, com mais posse de bola, com muitas chances de gols criadas. E aí, lá no início, eles ficaram muito assustados ali, que parecia que o time de fato estava perdido e que a qualquer momento o Defensa e Justiça faria o gol. Houve aí o gol do Michael, que eles elogiaram muito também. Eles sabem também da relação com a torcida, da torcida com os jogadores, com o treinador, dizendo que sempre foi um jogador muito criticado. E ali ele, né, numa jogada onde o Gustavo Henrique esticou a bola na frente, né, o Michael conseguiu contornar a jogada ali, dar um chute, bateu no jogador do Defensa e Justiça, enganou o goleiro e entrou. E aí eles elogiaram muito o Michael, dizendo que é um jogador muito voluntarioso, né? E que nos últimos jogos tem ajudado bastante o Flamengo. Lembro a vocês que nos últimos 2 jogos do Flamengo conseguimos vitória graças a Michael, né? Que a grande maioria dos torcedores do Flamengo, inclusive eu, né, achavam que não dava mais para ser jogador do Flamengo. Está aí o Michael calando muita boca, inclusive a minha, dizendo que achava que ele não deveria ser jogador do Flamengo, né? Fazendo gol aí, salvando o Flamengo de um destino possivelmente ruim, né? Eles ficaram assustados também, como o Flamengo não conseguiu criar chances de gols, dizendo que o Flamengo criava muitas chances de gol, de fato. Porém, acharam que o jogo, em determinado momento, mesmo o Vélez, o Defensa e Justiça, seja o dono da casa, em alguns momentos ficou mais equilibrado ali depois dos 15 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a coisa foi diferente, né? O Vélez criou mais chances, oportunidades claras de gol, né? Teve ali muito próximo a fazer o primeiro gol e até, quem sabe, o segundo gol. Elogiaram muito a atuação do Diego Alves, mesmo com os erros na saída com os pés, dizendo que é um goleiro super reconhecido na Europa como um todo, como pegador de pênaltis, mas dizendo também que é um goleiro muito bom ali embaixo dos paus, né? E que fez belíssimas defesas também. No final do jogo, falaram que o resultado foi injusto, né? Que em função de volume de jogo, de produção de chances claras de gol e da forma com que o jogo se deu, que o Defensa e Justiça deveria ter sido o ganhador do jogo, mas que no futebol o que vale no final é a bola na rede. Aí o Flamengo foi mais cirúrgico e mais competente nas poucas oportunidades que teve e de arrematar o gol. E, por sua vez, o Vélez, mesmo sendo superior na partida, que não conseguiu a vitória, né? Essa aí foi a posição do comentarista português, foi o que ele disse, o resumo do que ele disse durante o jogo, que eu queria trazer para vocês. Eu queria falar um pouco da minha visão do jogo de ontem, né? Eu tinha feito um vídeo anteriormente, ontem, falando um pouco do que eu achava que seria o jogo do Flamengo, né? Falando um pouco da questão do Vélez ser um time totalmente, do Defensa ser um time totalmente novo, com 8 jogadores diferentes, 8 jogadores saíram, né? Que os principais jogadores do Vélez do Defensa tinham saído, né? Saído do Defensa, como o Brian Romero e Enzo Fernandes, que foram para o River Plate, né? E que o time estava há 48 dias sem participar de uma partida oficial. Então, o Flamengo poderia se beneficiar disso. Tinha dito também que eu achava que o Renato Gaúcho, em função do pouco tempo que ele teve para treinar, na verdade, ele não teve nem tempo para treinar, foram apenas 2 jogos, que ele deveria repetir o que estava sendo jogado ali, né, e fazer mínimas alterações ali, dando continuidade ao que vinha fazendo, porque seria muito difícil ele implementar alguma grande mudança com tão pouco tempo e sem ter o tempo devido para treinamento. Era o que eu imaginava que ele fosse fazer. Para minha surpresa, não foi exatamente o que ele fez, né? Primeiro, né, óbvio que a gente deve considerar os desfalques também, né? O Flamengo jogou sem 4 titulares ontem. Arão, Diego, Bruno Henrique e mais alguém, quem faltou, e Rodrigo Caio, né? Sem 4. Né? Teoricamente, saiu ali sem até então a defesa titular, a dupla de zaga titular, Arão e Rodrigo Caio,
que eram a dupla titular no comando anterior, né? E aí, uma das primeiras coisas que eu achei muito deficitária, e ficou claro também para o time do Flamengo, foi a sua saída de bola, né? O time jogava com três apoiando a saída de bola e fazendo a saída de bola. O Felipe Luiz, que voltava, saía de lado da lateral esquerda, vinha aqui ajudar a fazer isso, por ter habilidade para isso. O Rodrigo Caio, que é um zagueiro com um pouco mais de habilidade, e o Willian Arão. Então, o Flamengo não tinha problemas na sua saída de bola, quase na grande maioria das vezes. Conseguia fazer isso, chegar e levar a bola no ataque com precisão. O que aconteceu? O Renato já fez essa modificação, já espetou o Felipe Luiz na lateral esquerda, com os zagueiros piores, como o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, puxou o João Gomes, que não é nem o jogador mais habilidoso. O João Gomes é um jogador muito voluntarioso, que corre atrás da bola, que é raçudo, que faz com que a torcida goste dele. Porém, ele não é um jogador com visão de jogo, né, com um passe extremamente preciso. Então, o que aconteceu? O Vélez, rapidamente, nos primeiros segundos de jogo, percebeu isso, aumentou a sua marcação. O Flamengo errou a grande maioria das saídas de bola, sejam com os três, sejam com o próprio Diego Alves, que errou alguns passes. Tiveram ali alguns lances perigosos, que se o Defensa tivesse um time mais habilidoso, melhor tecnicamente, poderia ter aberto o marcador ali. Tanto que isso mudou a partir do momento, ali os jogadores foi um momento muito específico do jogo. O próprio Diego Alves viu os jogadores postados ali, não sei se vocês já falaram, começa a gritar, vai para frente, e ele começa a fazer a ligação direta ali, porque a saída não está dando certo ali com aqueles jogadores. Acho que o Renato poderia ter voltado atrás, poderia ter trazido o Felipe Luiz para a saída de jogo, para melhorar essa saída de jogo, né? Porque na saída de jogo, o que acontece? O que é importante a saída de jogo ali? Porque você vai trazendo os jogadores do time adversário para cá, vai vencendo as linhas e vai conseguindo dar a oportunidade dos meio-campistas e dos atacantes atuarem com mais liberdade na frente. Isso não foi feito, foi feita a opção, não sei se pelo Renato ou pelo próprio Diego Alves, de começar a fazer ligação direta para frente. Uma outra coisa também que me assustou e me surpreendeu negativamente, né? O Renato armou, diferente de todos os técnicos que passaram no Flamengo nos últimos 3 anos, né? O Renato desceu muito as linhas, deixou muito as linhas, deu muito campo para o Vélez, não fez mais aquela abordagem proativa, né? Até mesmo os atacantes marcarem os zagueiros, os meio-campistas marcarem mais para frente, subir a defesa. Ele jogou o time lá atrás, dando campo ao Vélez, dando oportunidade ao Vélez de se aproximar da área, e além disso, colocou como 3 atacantes, algumas vezes muito isolados, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. Lembrando que Everton Ribeiro e Gabigol são excepcionais jogadores, pessoal. São os melhores nas suas posições, mas eles não são atacantes. Eles são armadores e é nessa posição que eles fazem o que eles fazem de melhor, né? Enfim, você vai ver que o Arrascaeta deixa muitas vezes o Bruno Henrique, o Gabigol, o Pedro na cara do gol, o Everton Ribeiro da mesma forma. Ele colocou os 3 lá como atacante junto com o Gabigol. O que aconteceu? Ficaram isolados e a bola batia e voltava, de certa forma, porque encontravam toda a defesa ali, né? Esses jogadores não são jogadores daqueles que vão vencer o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que vão vencer os jogadores na velocidade, que vão sair driblando todo mundo e fazer gol. Não é a característica deles. Inclusive, ali no primeiro tempo, né, eu até elogiei o Renato Gaúcho, né, porque muita gente forçava ali Pedro e Gabigol na frente. Eu tinha dito no meu vídeo anterior que eu achava muito, apesar de não ser o mais popular, que teria sido uma boa colocar o Michael, porque o Michael, de certa forma, ele ampliaria o campo, ele daria amplitude ao campo, né, e para vencer a defesa do Defensa e Justiça, e não foi isso que ele fez. Ele colocou os 3 na frente ali, o que fez o Flamengo ter um primeiro tempo realmente muito ruim, salvo, né, o chute do Michael, que foi o único chute a gol que a gente deu no primeiro tempo, que a bola bateu ali e acabou entrando no gol. Mas o primeiro tempo do Flamengo realmente, na minha visão, foi muito aquém do que o Flamengo faz. Tem uma coisa que eu queria dizer para vocês aqui, que de fato melhorou muito nesse primeiro jogo do Renato Gaúcho, e já dá para ver uma enorme evolução depois que ele entrou, já nesse primeiro jogo do Flamengo, que é a questão da sorte, pessoal, né? Para vocês verem ontem como foi o gol espírito do Michael, um chute que bateu no zagueiro, que enganou o goleiro que entrou. Lembrando que na época passada,
né? O Flamengo tinha 20, 25 oportunidades de gol, os jogadores perdiam os gols na porta do gol, debaixo da trave, o goleiro pegava, tudo acontecia, né? E a bola não entrava. Ontem, o Flamengo teve 2 oportunidades reais de gol e fez um gol. Então, assim, a sorte realmente tem sorrido mais para o Mengão. O que acontecia muito nos jogos também, o Flamengo atacava, tentava, ia lá o jogador do time adversário, como foi, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, tentava uma chance de gol, fazia um gol. Ou em outros jogos também contra o Bragantino. O Bragantino, esse ainda mais que o Fluminense, teve 3 chances de gols no jogo que a gente perdeu, fez 3 gols. Né? As 3 únicas chances de gols, eles fizeram 3 gols, enquanto o Flamengo atacava em tanto tudo. Então, assim, a sorte mudou e foi para outro patamar realmente. Né? Assim, ontem a gente teve, acima de tudo, muita sorte e conseguiu uma belíssima vitória. Né? Uma vitória aí com sorte de campeão. Então, parabéns ao Renato Gaúcho pela sorte que ele trouxe ao time, pela possibilidade de fazer, mesmo jogando muito mal, mesmo jogando muito aquém, trazer a possibilidade do Flamengo se classificar aí para as quartas de final da Libertadores. No segundo tempo, acho que ele teve um acerto. Ele recuou o Everton Ribeiro e colocou o Michael para que desse mais velocidade, de novo, né, para jogarem de uma forma reativa, como o Flamengo jogou ontem, diferente do que ele não joga há muitos anos, né, há muitos anos. E aí eu posso falar de Rogério Ceni, de Domi, de Jorge Jesus nem se fala, posso falar de Barbieri, posso falar de Zé Ricardo, né? Posso falar, de certa forma, até de Reinaldo Rueda. Há muitos anos o Flamengo não tentou jogar de forma reativa. E, na verdade, né, a tentativa de espetar o Michael poderia ser, de fato, ali para que ele puxasse os contra-ataques. Infelizmente, o Flamengo não estava organizado de forma bem feita para que ele puxasse os contra-ataques. Mas, então, mesmo de forma reativa, não deu certo. Aí ele botou o Vitinho, viu o Vitinho na beira do gramado, já imaginei o seguinte: o que o Renato vai fazer espertamente? Vai tirar o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, vai espetar Vitinho e Michael nas pontas para trazer velocidade na saída desse contra-ataque. Teoricamente, como joga um time reativo. O que ele fez? Ele tirou o Michael e colocou o Vitinho. Quer dizer, a válvula de escape que a gente tinha e a confiança e a boa atuação, tirou um jogador com muita confiança, botou um jogador sem tanta confiança. Também não funcionou muito bem. Porém, essa não foi a substituição que eu menos gostei. Teve também a saída do Everton Ribeiro, né, e a entrada do Pedro. Né? O que ele fez? Ele tirou o Everton Ribeiro e colocou o Pedro. Aí isso eu venho criticando desde a época do técnico anterior, do Rogério Ceni. Quando se coloca 2 centroavantes, né, teoricamente na frente, esse time do Flamengo não consegue jogar porque ele perde o poder de criação. Já não tinha poder de criação, piorou mais ainda. E aí, quando aconteceu isso, o Defensa e Justiça passou a ser muito mais perigoso. E aí surgiu a estrela do Diego Alves. Né? Enfim, teve falta passando rasteira ali, passando na beirinha do gramado. Teve uma bola que o jogador do Defensa entrou sozinho, ele, o goleiro, a bola e o gol, e o Diego Alves fechou bem um ângulo, não pegou a bola, mas obrigou que o jogador jogasse a bola para fora. Teve defesas maravilhosas do Diego Alves, de chute que o Diego Alves pegou. Teve um milagre também, que ele toca com a pontinha do dedo no cantinho, que certamente outro goleiro teria pego. Né? E aí, assim, o time realmente ficou totalmente desconjuntado. E para piorar ainda mais, aconteceu uma outra coisa. Ele tirou o Arrasca e botou o Bruno Viana. Quer dizer, o Flamengo, depois de alguns anos, né, até queria que, se você aqui que assiste os vídeos do canal, lembrasse qual foi o jogo que o Flamengo tomou sufoco e colocou 3 zagueiros. O Flamengo atuou ontem, e boa parte do segundo tempo, com Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana, pessoal. 3 zagueiros. Né? E aí, de novo, né, o time do Defensa e Justiça foi para cima e não conseguiu marcar um gol, não conseguiu empatar e até mesmo virar esse jogo em função da soberba atuação do nosso goleiro Diego Alves. Né? Foi realmente ali uma atuação de gala, uma atuação que há muito tempo a gente não via. Né? E, graças a Deus, o que importa é o resultado no final. O Flamengo, com, né, uma enorme pitada desse mecanismo que é muito importante também, né, sorte, né, o imponderável, o Flamengo conseguiu uma vitória importante que pode ser a vitória que abre o caminho para que a gente se classifique para as quartas de final da Libertadores. Né?
alguns pontos interessantes, pessoal, que baseados em estatísticas, que eu gostaria de dividir com vocês também. Ontem, o Flamengo, depois de muito tempo, teve menos posse de bola que o adversário, né? Foram 56% do tempo com o Defensa e Justiça e apenas 44% com o Flamengo. Sendo que em algumas partes do jogo chegou a ser 70% de posse de bola para o adversário e 30% do Flamengo. O Flamengo não conseguiu se organizar, não conseguiu ficar efetivamente com a bola com essa nova armação do nosso técnico Renato Gaúcho. Né? O Flamengo teve 4 finalizações no jogo e o Defensa e Justiça teve 14. Então, assim, 14 contra 4. Nós estamos próximos aí a 4 vezes mais finalizações do adversário ou 3 vezes mais finalizações do que o Flamengo conseguiu. Por mais que o Flamengo tenha perdido jogos ao longo desses anos, eu não lembro um jogo aonde um time tenha sido tão superior ao Flamengo assim. Em finalizações de chances reais de gol, foram 4 chances reais perdidas, foram 4 do Defensa e Justiça. Também não consigo lembrar um jogo onde o Flamengo tenha tido o seu gol tão ameaçado, né? Como ontem. E apenas uma finalização, além do gol, teve uma finalização a mais do Flamengo, que foi uma jogada do Gabigol, que chutou e o goleiro pegou. Né? Até teve outras finalizações que não foram perigosas, que não podem nem ser computadas. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês e qual é a minha opinião sobre isso? Né? Acho que, sem sombra de dúvida, é muito mais importante a vitória do que ter jogado bem e ter perdido. Não tenho sombra de dúvida. Né? O Renato ontem teve uma entrevista coletiva diferente do que na maioria dos jogos. Por quê? A Conmebol, ele pede apenas que os repórteres mandem de órgãos credenciados, né, que façam as respostas, mandem as perguntas. Né? O que aconteceu ontem? Teve uma pessoa que trabalha no YouTube que falou do Michael. Todas as outras perguntas dos jornalistas, que não são, teoricamente, influenciadores digitais do Flamengo, todos perguntaram sobre o que aconteceu com o Flamengo, com a queda de rendimento, por que ele jogou tão mal, por que o Flamengo foi tão dominado pelo seu adversário assim. E o Renato, teoricamente, deu as respostas certas que ele poderia dar ali. Primeiro, assim, vamos considerar, ele teve 2 dias só para trabalhar. Né? Então, 2 dias para trabalhar é muito difícil, de fato, de fazer alguma modificação sem que ela seja efetivamente treinada. Porém, eu também acredito que o melhor para se fazer num jogo como esse não é só olhar o desempenho, era que ele repetisse o que acontecia sem fazer grandes modificações, aproveitando o entrosamento do time. Né? Foi o que ele não fez, e aí correu o risco, sim, de ter perdido o jogo. Até, pessoal, sendo muito honesto e sincero, não sendo clubista, o Flamengo ontem poderia ter tomado uma goleada. Essa que é a grande verdade, em função das chances claras e da atuação brilhante do Diego Alves. Se o Diego Alves tivesse mais ou menos como acontecia no passado, né? O que estava acontecendo no passado? Pegue aí as estatísticas de todos os jogos do Flamengo. Você vai ver que o Flamengo criava 20, 25, 30 oportunidades de gols, né? E sendo dessas, assim, 5, 6, 8 claras de gols, e contra, teoricamente, ou era o próprio gol, uma oportunidade, tinha baixíssimas, 3, 4 oportunidades no máximo, né, contra, e dentro delas uma, geralmente, que realmente era perigosa, e geralmente essa perigosa entrava. Não estou aqui a dar opinião, estou a dividir as estatísticas que está aí com acesso na internet para absolutamente todo mundo ver. Então, o que ele falou ali é a cobrança dos influenciadores, dos repórteres, não dos influenciadores do Flamengo. O que fez ali tão mal? Aí ele tem razão, né? 2 dias de coisa não dá para montar nenhum time. Disse que os jogadores não estavam entrosados porque tinham 4 desfalques. De fato, o Flamengo também jogou os últimos jogos todos aí, todo o Campeonato Brasileiro, com 4 ou 5 desfalques. Né? E fez a pergunta ali quando se sentiu acuado pelo jornalista. Pergunta ao torcedor do Flamengo se ele prefere jogar bem ou perder, ou jogar mal e ganhar. Eu respondo aqui para você, Renato, é óbvio que eu prefiro jogar mal e ganhar. Só que o que acontece? Né? O meu problema não é o jogo de ontem. Né? O jogo de ontem nós já vencemos, então nem devemos ficar preocupados com ele. O meu problema é o seguinte: ou ganhar e perder, né, no jogo de futebol, geralmente ganham mais os times que criam mais chances de gol claras e
tem menos chances de gols claras a favor, contra. Ou seja, né, geralmente, o futebol é lindo porque não necessariamente isso se torna verdade na questão do campo. Então, geralmente, o time que é o time mais impositivo, que vai para frente, como, por exemplo, era o time de Jorge Jesus, como era, por exemplo, o time mesmo com todos os defeitos de Domi e de Rogério Ceni, eram times impositivos e ganhavam a grande maioria dos jogos. Por quê? Porque é uma questão estatística até. Quanto mais você tenta, maior é a probabilidade de um gol sair. Quanto menos você tem contra, é menor a probabilidade do time sair. Então, assim, quanto ao jogo de ontem, parabéns para todos nós. Vibrei como qualquer rubro-negro no mundo vibrou. O que fica é a minha preocupação, né? É a minha preocupação com duas coisas especificamente. Primeiro, geralmente isso acontece com os times menores, né? Os times menores, eles são muito amassados, mesmo que tenham um esquema sólido defensivo, né? E acabam não perdendo todos, mas a maioria dos jogos perdendo. Então, assim, se isso continuar ao longo do tempo, na minha visão, eu acho que é um risco, porque nem sempre a sorte vai acompanhar o time como acompanhou no dia de ontem, né? Assim, o cara perdeu um gol na cara do gol, do goleiro ter que fazer 3, 4 defesas milagrosas durante o jogo. Nem sempre todo jogo acontece. E nem sempre também, especialmente no Flamengo, que se notabilizou por um time que perde muitos gols, né? Então, assim, tem que criar muito para criar. Criando tão pouco quanto ontem, é possível também que o Flamengo não faça muitos gols, né? O Flamengo não é um time certeiro nas conclusões. Isso há muito tempo. Então, a primeira coisa é uma coisa prática. Assim, as estatísticas mostram para mim que, se o que aconteceu ontem se repetir, pode ser que tenhamos problemas no futuro. E o mais importante para mim, pessoal, de novo, nós tivemos técnicos horrorosos aí ao longo desse percurso nos últimos anos. Por exemplo, o Domi. O Domi é um técnico que tentou pegar um time multicampeão, né, com um futebol sensacional, e tentou, de certa forma, implementar a forma dele, porque aquela forma que a gente tinha ganho, para ele não servia, tinha que colocar a forma dele. Então, a gente teve vários tropeços, tivemos goleadas enormes aí em relação ao enfrentamento. Perdemos de 5 do Del Valle, perdemos de 4 do São Paulo, perdemos de 4 do Atlético Mineiro. Porém, uma coisa me preocupa muito com a chegada do Renato Gaúcho. Nem nas fases mais tenebrosas do Domenech, nem em toda a fase do Renato Gaúcho, nem na fase do Jorge Jesus, aí nem se fala, né? O Flamengo não foi um time propositivo. Está no DNA do manto sagrado rubro-negro. Inclusive, o próprio Renato disse isso na primeira entrevista dele. Flamengo tem que jogar para frente. Flamengo não é um time reativo, não é o time do Abel Ferreira, do Palmeiras. O DNA do Flamengo é jogar para frente. Ontem a gente viu uma coisa que absolutamente não se via, ao ponto do Flamengo escalar 3 zagueiros, coisa que há muitos anos não acontece. Saímos ali de ter um lateral esquerdo habilidoso na saída de bola, um volante como zagueiro habilidoso e o Rodrigo Caio, para ter ali 3 brutamontes para fazer a saída de bola do Flamengo, né? De estar tomando sufoco ali no final. Tem times que são campeões assim? Claro que tem, mas este não é o DNA rubro-negro. Tá bom, são só 2 dias de trabalho, espero que o Renato mude isso, para que a gente possa conquistar títulos, né? Não sou treinador, não sou torcedor de treinador, sou torcedor do Flamengo. Não importa para mim quem é o treinador, o importante é que dê certo. Mas acho muito importante a gente ficar de olhos abertos. Quem acompanha meu canal sabe que eu acho o Renato Gaúcho um dos piores técnicos. Assim, não seria. Se eu fosse o presidente do Flamengo, jamais contrataria o Renato Gaúcho. Tenho vindo fazer vídeos a apoiar. Vou levar em consideração que são 2 jogos, né? São 2 dias de trabalho para esse jogo, apesar de eu achar que ele foi burro em não seguir, tentar apresentar uma metodologia nova sem treinamento. Estou aqui dando meu voto de confiança. E, de novo, aqui, né? Apesar de eu não querer, vou torcer com muita vontade, de fato, para que o Renato seja o melhor treinador da história do Flamengo. Mas, né, o cartão de visitas ontem foi muito bom em relação à sorte, né? A sorte, de fato, de campeão, porém foi muito ruim em relação a desempenho, né? Então, fico imaginando aí os outros canais que
no trabalho anterior do Flamengo, que ficavam ali, mesmo nos jogos que o Flamengo ganhava, ficavam ali gritando, né, exigindo melhoria. Acho que isso, de certa forma, é bom, porque o torcedor do Flamengo se acostumou aí em jogar em alto nível e tem que querer sempre jogar em alto nível. Não vi como é que eles reagiram sobre a vitória de ontem do Flamengo. Acredito que também tenham reclamado bastante do time também e bastante ali de como o Renato armou o time, como os jogadores ali acabaram se adaptando a essa nova função. E você? O que você achou do jogo de ontem? Né? Coloque aqui nos comentários, por favor. É sempre um prazer estar com você. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.